Abrindo as nossas Bíblias em 1 João. Primeira João. Eu sei que as crianças, principalmente as crianças, já estão à espera do título do sermão. O título do sermão é A Marca do Amor Sacrificial. A marca do amor sacrificial. Vivemos num mundo cada vez mais polarizado, em que cada polo, em que cada campo diferente que se opõe, está sempre atirando pedras entre si com grande facilidade. Nas redes sociais, esse fenómeno ainda é mais gritante. Ao vermos um cancelamento fácil, um discurso nos comentários de ódio abundante e recorrente, entre aqueles que são da direita e aqueles que são da esquerda, entre aqueles que são de etnias diferentes, entre aqueles que são os nacionais e os imigrantes, entre aqueles que são cristãos e não cristãos. O ódio está presente na nossa sociedade. O ódio, seja contra quem for, nunca pode ser a resposta de um cristão. Jamais. Mas, na verdade, vocês sabem que nos acusam a nós cristãos de discurso de ódio. Nos acusam de sermos um povo de ódio e que incita ao ódio. Por causa daquilo que nós pregamos. Por causa daquilo que nós condenamos por meio da palavra de Deus, o pecado. Falar a verdade sobre o pecado. Falar a verdade de Deus contida nas Escrituras, na Bíblia. Falar sobre a condenação eterna. Falar sobre o inferno não é ódio. Mas é o oposto ao ódio. É o oposto. Assim como uma assinatura identifica um artista, ou uma impressão digital identifica-nos como pessoa, há uma marca universal que identifica os filhos de Deus. Essa marca é o amor. É uma marca universal que identifica os filhos de Deus. É o amor. E é sobre isto mesmo, e sobre esta marca universal e fundamental que o apóstolo João vai falar na sua carta ao finalizar o capítulo 3. Vamos continuar então o nosso estudo da carta de 1 de João no capítulo 3. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus do versículo 11 até ao final do capítulo 3, até ao versículo 24. Vou pedir àqueles que podem para se colocarem em pé para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 João 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e,
vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, pois ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança pura para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Podem sentar-se, obrigado. Primeiramente, o apóstolo João, para nos apresentar desta marca universal e fundamental que está presente em todo aquele que é filho de Deus, verdadeiro filho de Deus. Se nós vimos no domingo passado que essa marca é a prática da justiça, a obediência aos mandamentos, agora o apóstolo João vai destacar esta marca universal e fundamental que é o amor. O amor. E primeiramente vai nos apresentar um mandamento de Deus: amar os irmãos. E o faz do versículo 11 até ao versículo 15. Olha o mandamento para nós: amar os irmãos. Reparem como o apóstolo João começa no versículo 11 do capítulo 3. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A mensagem que ouviste, a proclamação que tu ouviste, que vocês ouviram. Sabem, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala-nos de duas mensagens principais. Ele apresenta-nos, ele dá-nos a conhecer, por meio da sua carta, duas mensagens principais. A primeira nós já vimos. Estas duas mensagens dividem, na verdade, a carta em duas partes. A primeira parte da carta nós já tivemos a oportunidade de estudarmos juntos. Depois da introdução que está presente nos primeiros 4 versículos, nós temos no capítulo 1, versículo 5, que João apresenta a primeira mensagem principal. É assim que começa o versículo 5. Reparem, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Esta é a primeira mensagem principal desta carta. E como Deus é luz, aqueles que são seus filhos verdadeiramente, os salvos, aqueles que têm a vida eterna, eles andam na luz. E nós já vimos o que é andar na luz. É na obediência aos mandamentos do Senhor. É em verdadeira comunhão com Deus e com o povo de Deus. A segunda mensagem que ele apresenta, a segunda mensagem principal nesta carta, está aqui no versículo 11. Porque esta é a mensagem. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Desde a primeira vez que ouviram do Evangelho. Falando aqui para os leitores originais da primeira carta de João. A mensagem que vocês ouviram é que nos amemos uns aos outros. E ele vai afirmar mais à frente que nós devemos amarmos uns aos outros porque Deus é amor. Estas são as duas mensagens principais de toda a carta. Deus é luz, os seus filhos andam na luz. Deus é amor
os seus filhos têm como marca fundamental o amor. Amemos uns aos outros. Esta palavra escolhida para amor, que está traduzida como amemos nas nossas Bíblias, é a palavra no grego ágape, que é usada nas Escrituras para expressar o mais verdadeiro e profundo amor. Um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor que não espera retribuição, um amor que age. É o amor de Deus. O mandamento principal que nós recebemos como filhos de Deus é amar. Porque toda a lei de Deus se resume a apenas 2 mandamentos. Em Mateus 22, versículo 39 a 39, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, porque está ligado, vão juntos o cumprimento. Se tu amas a Deus, vais amar o próximo. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E principalmente os irmãos, principalmente aqueles que fazem parte da família da fé. Toda a lei se cumpre em um só mandamento, disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo afirmou isso. Toda a lei de Deus, a obediência a Deus, o agradar a Deus, se cumpre neste só mandamento, porque ele está ligado. Se tu amas o teu próximo, verdadeiramente tu amas a Deus. E se tu amas a Deus verdadeiramente, tu amas o teu próximo. Estão ligados, são inseparáveis. Versículo 12. Vai-nos dar agora um exemplo oposto do que é amar o próximo. Vai-nos dar um mau exemplo, um exemplo negativo. Reparem no versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E porquê é que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Primeiro começa com um exemplo negativo. Assim como nós começamos este sermão. O amor não é a característica principal deste mundo. O ódio é. O ódio é. Mas o amor deve ser a característica principal daqueles que são filhos de Deus. Em contraste com aqueles que são descendentes do diabo. Descendentes do maligno. Desde o princípio, João diz-nos, através desta história, Caim e Abel, que está relatada no princípio em Gênesis, desde o princípio, o mundo se divide entre aqueles que amam e aqueles que odeiam. Entre aqueles que têm esta marca fundamental, que é o amor, e aqueles que têm aquela marca que os faz característicos de serem parte do maligno, que é o ódio. É por isso que João traz esta história. Esta história o prova desde o princípio. A história de Caim e Abel. Agora, não pensemos que Caim era ateu. Caim era um religioso. Caim era um adorador. Mas era um falso adorador. Porquê é que o apóstolo João traz esta história de Caim? Porque ele está a falar para religiosos. Ele está a falar para homens e mulheres que se afirmavam ser adoradores de Deus. Nós já vimos que ao longo desta carta ele vai combater os falsos irmãos e os falsos mestres que se diziam ser adoradores de Deus. Caim também. É por isso que ele ofereceu sacrifício a Deus, Caim. Mas reparem qual é a característica, por muito que alguém diga que é adorador de Deus, que é religioso, há uma característica que define. Para nós podermos identificar aqueles que são de Deus e aqueles que são do maligno. Neste caso, olhando para Caim, para identificar aquele que é do maligno. E esta ideia de ser do maligno é que está debaixo do seu poder, da influência do mal, da prática do mal. É uma maldade decidida, agressiva,
e fervente que se opõe ativamente àquilo que é bom e é justo. Se opõe a Deus e ao seu povo que pratica a justiça. Como é que sabemos que Caim era do maligno? Porque ele matou o seu irmão. O assassinato de Caim revelou o seu coração cheio de ódio. E quem tem o coração cheio de ódio pertence ao maligno. Ele odiava o seu irmão Abel. E o seu ódio se materializou como assassinato. Reparem, qual a razão pela qual Caim matou Abel? O texto nos diz. Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Caim matou Abel não porque Abel fez alguma coisa de errada. Não porque havia algum problema com Abel. Caim matou Abel unicamente por causa do seu coração invejoso. Vamos a Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5, onde está esta história. Qual era o motivo da inveja de Caim? Gênesis 4, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus. Depois, no versículo 3, nós temos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele era religioso e ele era um adorador de Deus. Mas o seu coração mostrava que ele era um falso adorador. A sua religião era vazia. Reparem, versículo 4 e 5. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso, por causa da decisão de Deus, de ter acolhido Abel e a oferta de Abel, a obra justa de Abel, e não ter acolhido a sua oferta, por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Aqui já tinha assassinado o seu irmão no coração. Apenas o vai materializar depois. A inveja. A oferta de Caim não foi aceite. E a de Abel, o seu irmão, foi aceite. Porque ele fez, Abel ofereceu de acordo à vontade de Deus. O texto nos conduz nesse sentido. Abel obedeceu aos mandamentos de Deus, à orientação, à instrução. Ofereceu algo agradável a Deus. Enquanto Caim, não. Como resultado, ele odiou o seu irmão. Ele odiou por inveja de ter sido rejeitado e do seu irmão ser justo e aceito por Deus. Não é isso que o mundo faz também connosco? Reparem o versículo 13. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não deve ser um espanto para nós, uma surpresa para nós, que o mundo também nos odeia. E nos cancela, e nos rejeita, e nos acusa. E inclusive também às vezes, em alguns lugares, hoje mesmo, domingo de manhã, está a materializar este ódio, assassinando cristãos. Porque foi assim desde o princípio. Primeiramente, Satanás odiou a Deus. Primeiramente, Satanás odiou a criação de Deus, Adão e Eva, e quis destruir a mesma. Depois vemos a história de Caim, que odiou o seu irmão justo, Abel. E é por isso que agora nós vemos que o mundo, aqueles que são do maligno, aqueles que não amam a Deus e não conhecem verdadeiramente a Deus, eles têm ódio. Ódio pelos justos. Ódio pelos cristãos. Ódio por aqueles que andam na luz. Ódio por aqueles que praticam obras de justiça.
Ódio por aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Ódio por aqueles que dão testemunho da palavra de Deus. Porque foi assim desde o princípio e será assim até ao fim de todas as coisas. O ódio é a característica principal dos descendentes do diabo. O amor é a característica principal dos descendentes de Deus. Nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está preso na rede da tentação, do pecado e da condenação do diabo. É por isso que este mundo odeia aquilo que é bom e aquilo que é justo e aquilo que é verdadeiro. Não nos deve surpreender. Quem é justo e pratica a justiça será odiado. Isso aconteceu com Abel, vai acontecer contigo e comigo se tu praticas a justiça. Se tu estás a seguir verdadeiramente a Deus. Porque é assim desde o princípio. Porque a vida do justo, do cristão, ela expõe a perversidade do incrédulo, o pecado do incrédulo e a sua condenação. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que o mundo nos quer silenciar. É por isso que Caim matou o seu irmão. Porque a obra de justiça do seu irmão o envergonhou, o expôs como um falso adorador. É por isso que este mundo quer continuar a viver no pecado e em rebelião com Deus, e é por isso que odeia a fé cristã e aqueles que a professam, os cristãos, aqueles que são filhos de Deus. Não nos deve surpreender, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre o mesmo. Rapidamente vamos ao Evangelho de João. Capítulo 15. Eu vou ler para vocês uma porção, ou podem apenas prestar atenção à leitura das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos advertiu sobre o mesmo. João, capítulo 15, versículo 18 a 25, diz assim a palavra de Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, obedecerão também à vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não têm desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e ao meu Pai. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo, sem razão. Se fizeram isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeitamente justo, como nenhum outro que pisou na terra, não nos deve surpreender se fizerem isso connosco. O irão fazer. É normal e devemos aceitar como normal sermos rejeitados por aqueles que são do mundo, aqueles que andam nas trevas, aqueles em que a sua marca é o ódio. O ódio. Os inimigos de Deus sempre têm perseguido os seus representantes ao longo da história. É assim desde o princípio. Foi assim com Caim e Abel. É assim agora, em pleno século XXI. Os inimigos de Deus sempre têm perseguido os seus representantes. É por isso que hoje muitos irmãos nossos, em várias partes do mundo, morrerão às mãos assassinas dos filhos do diabo. Versículo 14. Regressando a 1 João. Nós sabemos que já passámos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. A conversão, a salvação, é uma passagem da morte espiritual para a vida espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele afirma,
Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como é que nós podemos ter a certeza que já passamos da morte para a vida? Como é que nós podemos ter a certeza hoje em dia que temos a vida eterna? Seguramente eu creio que todos vocês já duvidaram em algum aspecto da vossa salvação. Talvez até no presente estão a duvidar da vossa salvação. Como é que vocês, como é que eu posso ter a certeza, podemos ter a certeza que temos vida eterna? Que já passamos da morte para a vida. Que a vida de Deus está em nós. Esta qualidade de vida que será também por quantidade para todo o sempre, eternamente. O apóstolo João diz-nos que nós podemos saber. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como? Se amamos os irmãos. Se temos este amor sacrificial, o amor de Deus pelos nossos irmãos. E reparem este contraste radical entre aqueles que são do maligno, que odeiam e desejam matar, até materializar em assassinato a morte do justo, como nós vimos com Caim, o contraste com aqueles que são filhos de Deus. O ódio não está presente no seu coração, é o amor. Amam os justos, amam os filhos de Deus, amam aqueles que praticam a justiça. O apóstolo João está a dizer, se este é o teu caso, se o teu coração está cheio de amor pelo povo de Deus, pelos filhos de Deus, então tu podes ter a certeza que já passaste da morte para a vida. Porque quem não ama permanece na morte. Nós já sabemos que para o apóstolo João salvação é permanência, é perseverança. É por isso que ele usa. Quem não ama permanece na morte. Sim, também há uma permanência para a morte. Há uma permanência para a vida, uma perseverança para a vida eterna e há uma perseverança para a morte eterna. Quem não ama ainda não nasceu de novo. Ainda não recebeu a vida de Deus. Quem ama já tem a vida eterna. Repare o versículo 15. Temos que ir avançando. Todo o que odeia ao seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Todo aquele que odeia, todo aquele que aborrece o irmão, todo aquele que é indiferente, especialmente aqueles que são os irmãos na fé, na família da fé. Ele é homicida. Reparem que o homicídio começa no coração. Não é necessário ser materializado como foi com Caim e Abel. O homicídio começa no coração com o ódio. É isto que o apóstolo João está a dizer, porque aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Exemplos de como é que nós podemos odiar o irmão no coração. Sermos indiferentes. Cancelarmos o irmão. Destruir o testemunho do mesmo. Diminuir o irmão diante de outros. Amargura no coração. Ressentimento. Roubar o irmão. Invejar aquilo que tem o irmão. Descuidar o irmão. Esquecer-se do irmão. Desprezar o irmão. E obviamente até matar. Materializar em morte esse ódio. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Eu vou ler 2 textos que provam isso mesmo em Apocalipse. Escritos também pelo mesmo autor desta carta, o apóstolo João. Apocalipse 21:8, para aqueles que estão a tomar nota. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E no capítulo 22, versículo 15, reparem aquilo que diz o texto. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras
e todo o que ama e pratica a mentira. Nenhum homicida tem a vida eterna. E o ódio no coração é homicídio. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou isso mesmo. Não pensem que, porque é uma pequena percentagem, graças a Deus, no nosso mundo, de assassinatos. Mas este mundo está cheio de ódio. E o ódio no coração é equivalente, aos olhos de Deus, a um homicídio. A um homicídio. E eu já dei vários exemplos como esse ódio se manifesta, se expressa, para nós avaliarmos os nossos corações. Em Mateus 5, versículo 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, palavras de Jesus Cristo, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, odiar o seu irmão, será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. No coração, o ódio é equivalente a um homicídio. E os homicidas não têm a vida eterna. Logo, se tu estás aqui e nutres ódio, rancor, ressentimento, raiva contra alguém, muito cuidado. Porque essa é a característica daqueles que são descendentes de Caim. Daqueles que não têm a vida eterna. A marca dos filhos de Deus é a marca do amor, não é do ódio. Não é do ódio. E qual é o nosso modelo supremo do amor? Ele deu um mandamento, deixou claro para nós, agora vai dar o nosso modelo. O modelo supremo do amor, que é Cristo, versículo 16 ao 18. Voltando à nossa carta, 1 João, diz assim a palavra de Deus. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como é que nós podemos conhecer o amor de Deus, o amor bíblico, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor sacrificial? Depois de ele ter dado o mau exemplo, o exemplo de Caim, agora o apóstolo João apresenta para nós o melhor exemplo de todos, Cristo Jesus. Cristo deu a sua vida por nós. Reparem que o verdadeiro amor é sacrificial. Cristo deu a sua vida por nós. Jesus entregou o mais precioso que tinha por amor a nós, sabendo que nós não poderíamos dar nada em troca a Ele. Este é o verdadeiro amor, incondicional, sem esperar retribuição e sacrificial. É desta maneira que nós temos que amar. É seguindo o modelo supremo do amor. Cristo deu a sua vida por nós. E pensem comigo, eu daria a minha vida sem hesitar pela minha esposa e por cada um dos meus filhos. Mas Jesus morreu sem hesitar por cada um de nós miseráveis pecadores, seus inimigos. E isso é incomparavelmente uma obra maior. E se nós estamos nele, e se já temos recebido a unção do Espírito, da qual o apóstolo João falou, se o Espírito Santo está em nós, o Espírito de Cristo, então nós vamos manifestar este amor. Nós vamos amar-nos uns aos outros de maneira incondicional e sacrificial. É por isso que o apóstolo João diz, em 1 João 3,16, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Porque João 3,16 está ligado a 1 João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Está ligado a 1 João 3,16. Quem conheceu o amor de João 3,16 e a salvação em Jesus Cristo, ele dá a sua vida pelos seus irmãos. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é que quer isto dizer? Porque a maioria de nós nunca vai ter a oportunidade até de entregar a nossa vida, materializar isto, entregar a nossa vida por algum irmão, alguma irmã.
Mas sabem que há outras formas de nós entregarmos a nossa vida. A nossa vida deve ser uma doação contínua em favor dos nossos irmãos, da igreja. E nunca será demais. Nunca penses que já fizeste demais, porque Cristo entregou a sua vida. E se ainda não entregaste a tua vida literalmente, morrer em favor dos teus irmãos, então nunca fizeste algo demais. Porque o nosso modelo supremo de amor é Cristo. O máximo que nos é pedido é dar a nossa vida se for necessário. Mas a maioria de nós, ao longo da vida, terá a oportunidade, e todos nós temos a chamada de dar-nos continuamente em favor dos nossos irmãos da igreja. O verdadeiro amor é ação, é ativo, não é passivo. O verdadeiro amor não é passivo. O verdadeiro amor é ativo, é dar a nossa vida. Se o máximo que podemos dar é a nossa vida, e até nisso devemos estar dispostos se for necessário, agora o apóstolo João vai dizer pelo menos o mínimo que nós devemos dar no versículo 17. O mínimo. Versículo 17. Reparem o que diz. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Ser indiferente às necessidades que estão à nossa volta, principalmente os da família da fé, não agir em favor dos nossos irmãos da igreja, não contribuir para o bem comum dos mesmos, é um sinal que nós não temos provado o amor de Deus e que o amor de Deus não foi derramado nos nossos corações. Por isso é que não transborda para outros. Nós somos chamados a suprir as necessidades, a não fecharmos o coração às necessidades que estão à nossa volta. No contexto do primeiro século, dos leitores originais desta carta a quem o apóstolo João escreveu, era um contexto de uma grande disparidade social. Não havia apoios sociais, como há hoje em dia. Não havia subsídio de desemprego. Não havia rendimento mínimo de inserção. Não havia banco alimentar contra a fome. Não havia nenhum dos apoios sociais que hoje estamos habituados no mundo ocidental do século XXI. A maioria dos cristãos eram pobres, mas verdadeiramente pobres. Nós dizemos que somos pobres, mas nós, na verdade, só pelo facto de estarmos aqui nesta realidade do mundo ocidental século XXI, nós somos mais ricos que mais de metade da população mundial. Mas os cristãos no primeiro século, a maioria era verdadeiramente pobre. Pobre. No entanto, a cada um de nós, e tem acontecido e vai continuar a acontecer nesta realidade caída e amaldiçoada pelo pecado e por causa da nossa fragilidade, há acidentes que nós sofremos. Há doenças inesperadas. Há catástrofes. O desemprego pode bater à porta. E tudo isso pode facilmente atingir-nos e passarmos, por causa disso, um momento de necessidade. E diante da nossa necessidade, sabem qual deve ser a resposta dos verdadeiros filhos de Deus? De uma verdadeira igreja? É generosidade. É isto que o apóstolo João está a dizer. É abrirmos a nossa carteira, é o mínimo. Ele já falou do máximo, dar a nossa vida. O mínimo, ele está a falar aqui, é abrir a nossa carteira e dar, ofertar 20, 50, 100, 200 euros. O que for, para suprir as necessidades dos nossos irmãos. Não é dar sem critério, porque sabemos que há também aproveitadores. Mas é dar com generosidade àqueles que verdadeiramente têm necessidade. E amados, que o Senhor nos ajude, que a nossa igreja tenha esta característica. O apóstolo João diz, se não tivermos essa marca em nós de generosidade, de cuidado uns para com os outros, como é que o amor de Deus pode permanecer em nós? Versículo 17. Como o amor de Deus pode permanecer naquele
que fecha o seu coração diante das necessidades de algum irmão? Não pode. É uma pergunta retórica do apóstolo que exige uma resposta. Não pode. Não tem o amor de Deus, porque não tem a vida de Deus nele, não tem o Espírito de Deus e demonstra que é um falso adorador de uma falsa religião. Ele é um adorador do dinheiro, da ganância. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é idolatria e maldição. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis. Ou tu és um verdadeiro adorador que se expressa na generosidade também, nesta expressão de amor, de doar-se a sua vida e partilhar os seus bens com quem tem necessidade. Ou tu és um falso adorador. Tu até podes dizer que és adorador, mas és um falso adorador, porque a quem tu verdadeiramente adoras é o dinheiro. Aí está o teu ídolo. Aí tens a tua segurança, o teu conforto, a tua alegria, a tua satisfação. Não em Deus. Sabem porque é que nós ofertamos? Nós ofertamos como um ato de adoração ao Senhor. E para treinar os nossos corações à generosidade, ao sacrifício, a entregar-nos e doarmos. Quando ofertamos, estamos a dizer que o dinheiro não é o nosso Deus. Quando o fazemos para a igreja, para o reino de Deus, quando o fazemos para algum irmão em necessidade, nós estamos a dizer que o dinheiro não é o mais importante para nós. O que é o mais importante para ti? Versículo 18. Filhinhos, não amemos palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Bem, isto é fácil para todos nós sabermos o que o apóstolo João está a dizer. De boca e palavra, todos nós. Até usamos linguagem espiritual. Meu irmão, minha querida irmã. Somos família. Mas na hora H, aí é que se vê. Palavras todos. Ações só aqueles que têm o amor de Deus. Uma grande advertência do apóstolo João para nós. Exemplo de como, para tornar isto prático, como tornar o nosso amor em ação, ir além das palavras. Por exemplo, tu promoves o trabalho do teu irmão ou da tua irmã? Tu recomendas? Tu dás prioridade em adquirir serviços feitos por um irmão? Até talvez somente para o encorajar e ajudar. Mais exemplos práticos. Tu dás prioridade, tu cobras um preço justo, aquilo que nós chamamos um preço de irmão. Qual é o custo, também pensando agora de forma comunitária, qual é o custo que tu estás disposto a pagar para fazer parte desta igreja? Porque nós temos visto que o amor, o verdadeiro amor sempre custa algo. Qual é o custo que tu estás a pagar por fazer parte desta igreja? Ou apenas consegues olhar para a tua vida como alguém que está a receber? Recebe, mas não dá. É muito bonito, soa muito lindo e soa bem. Da boca para fora nós dizemos que a IBR, a Igreja Batista Ramada, é a nossa família. Mas se à primeira oportunidade nós desistimos desta família, então tudo aquilo que está no nosso coração é apenas palavras. Não é amor. A marca fundamental de quem ama verdadeiramente é o amor. O amor sacrificial. O amor que se dá. O amor que se entrega. Versículo 19 a 22. Aqueles que amam desta forma, aqueles que têm esta marca de amor, eles têm confiança nos seus corações diante de Deus. É isso que ele vai dizer do versículo 19 a 22. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Nisto que, se nós amamos, evidenciamos esta marca de amor sacrificial, fundamental, então nós podemos ter a certeza que nós somos da verdade, que nós andamos na verdade, que nós conhecemos verdadeiramente a verdade e que nós temos comunhão com a verdade. E a verdade para nós é uma pessoa, é Jesus Cristo. Porque ele afirmou, eu sou a verdade,
o caminho e a vida. E se é isto que nos caracteriza, os nossos corações devem estar confiantes. Aqui traduzido como tranquilos. Tranquilizaremos. Este verbo está no modo futuro, ativo. E a escolha do tradutor foi muito interessante. Foi uma escolha do tradutor. Podia ter escolhido outra palavra. Em vez de tranquilizaremos, convenceremos o nosso coração. Convenceremos o nosso coração que estamos na verdade, que somos dele, que temos a vida eterna. Se temos esta marca fundamental nos nossos corações. Mas mesmo que sentimos, ou que possamos sentir o peso da culpa, porque não somos perfeitos e não amamos de forma perfeita e somos limitados, todos nós. Versículo 20, o apóstolo João vai dizer algo interessante e muito importante. Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ou seja, sentimos que temos falhado. Há um caminho para nós que ele já tem apresentado nesta carta. A confissão e a certeza que receberemos perdão. O perdão de Deus está à nossa disposição, independentemente do que sentimos. Não é o apóstolo João está a dizer, não é o nosso coração que tem a palavra final, mas é Deus por sobre o nosso coração. É a palavra de Deus que determina a nossa realidade e não aquilo que nós sentimos. E a nossa realidade é que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E a nossa realidade é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar-nos de toda a maldade. E o apóstolo João, nesta confiança para os nossos corações, ele continua, versículo 21, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Porque vivemos com confiança que somos aceitos por Deus, já fomos reconciliados por Deus e temos comunhão com Deus e desfrutamos desta realidade com uma total liberdade para expressar até a Ele em oração qualquer coisa que tenhamos no coração sem medo. É por isso que ele vai falar no versículo 22 sobre oração. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E agora alguns estão a esfregar as mãos. Qualquer coisa que nós pedimos, é agora que eu vou pedir um Lamborghini. É agora que eu vou pedir esta vivenda ao pé da praia. Reparem a condição aqui no texto. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. De quê? Condicional. Olhem como diz. Pois guardamos os seus mandamentos e buscamos fazer o que é agradável à sua vista. Se nós estamos preocupados em agradar a Deus, em fazer a sua vontade, se nós estamos cheios do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da sua vontade, do conhecimento da sua vontade, e buscamos fazer isso diariamente, claro que também isso vai se manifestar nas nossas orações. Nós vamos orar de acordo à sua vontade e por isso é que receberemos tudo aquilo que nós pedirmos. Porque será orações ou será uma oração de acordo à sua vontade. Devemos ser confiantes se há obediência. Confiantes que temos acesso a Deus e podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Confiantes que as nossas orações serão ouvidas e respondidas de acordo à sua vontade. Termina versículo 23 e 24 dando um resumo daquilo que já falou, uma conclusão. Falando das duas grandes marcas daqueles que permanecem, daqueles que têm a vida eterna, daqueles que são salvos, daqueles que são filhos de Deus. Duas grandes marcas. Fé e amor. Reparem em versículo 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Reparem, qual é o mandamento de Deus? O mandamento primeiro de Deus é que creiamos no nome do seu Filho. Nome na Escritura denota, refere-se a tudo aquilo que Ele é. O seu nome, tudo aquilo que Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e o abraçamos por completo. Que creiamos. E na verdade,
este mandamento de crer no Filho é o cumprimento dos primeiros 4 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os primeiros 4 são referentes a Deus. E o apóstolo João diz, claro, fala de Cristo, porque para o apóstolo João, o Deus que ele viu foi Jesus Cristo. Manifesta em Cristo. Creiamos no nome de Jesus Cristo. No Filho de Deus. Como nosso Senhor e Salvador. Que o abracemos por completo como o nosso maior tesouro. E aí vamos cumprir os primeiros 4 mandamentos. Do 5º mandamento até ao final, ao 10º mandamento, é referente ao amor ao próximo. E por isso o apóstolo João diz: amemos uns aos outros. Fé e amor. Fé e amor. A fé em Cristo e o amor a todos os homens, especialmente aos irmãos, aos da família da fé, são inseparáveis. Não podes dizer que tu tens fé se não amas os irmãos. São inseparáveis. Versículo 24. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. A marca dos filhos de Deus é obediência. Uma obediência que se manifesta, que tem como fonte a fé e o amor. O amor por Deus e o amor ao próximo, especialmente aos irmãos. E se é assim, nós sabemos e podemos ter a certeza que já temos a vida eterna, que nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. Porque é o Espírito, a sua presença e os frutos que produz em nós que confirma que somos filhos de Deus. E quais são os frutos? Fé, amor, obediência, permanência. Este é o resumo da mensagem do apóstolo João. Estas marcas nós podemos ver em nós? Os filhos de Deus evidenciam que permanecem nele pela sua fé em Cristo e amor sacrificial pelos irmãos. Para ti que estás aqui, que ainda não crês no Filho de Deus, neste nome, em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, crê em Jesus Cristo para a vida eterna, somente a fé nele, o abraçares como teu Senhor e Salvador, te dará a vida eterna, te salvará da perdição eterna. Abraça a Jesus Cristo hoje como teu Senhor e Salvador. Talvez nós, que já temos abraçado o Senhor e o amamos, ainda que de maneira imperfeita, mas o amamos como nosso Senhor e Salvador, somos de facto filhos de Deus e temos o Espírito de Deus em nós. Mas talvez hoje, confrontados com a palavra de Deus, o Espírito Santo te incomodou e te mostrou que precisas de fazer um pedido de perdão, talvez uma ajuda financeira que tu precisas dar a alguém, talvez uma reconciliação com um irmão ou irmã que tu precisas ter a iniciativa de buscar para essa reconciliação, ou talvez o Espírito Santo te incomodou e te mostrou um serviço na igreja que precisas assumir. A chamada para seguir a Cristo é uma chamada que tem um custo. Porque o verdadeiro amor tem sempre um custo. E a chamada para seguir a Jesus Cristo é um custo para abraçar a própria morte. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, símbolo de morte, e siga-me. É para abraçar uma sentença de morte, primeiramente, uma morte para nós mesmos. Nós devemos estar dispostos a morrer por Cristo e pelos nossos irmãos. Comecemos então por morrer para o nosso conforto. Comecemos por morrer para o nosso orgulho. Comecemos por morrer para a nossa indiferença. Comecemos por morrer para o nosso egoísmo. Comecemos por morrer para o nosso amor ao dinheiro. Comecemos por morrer
para a nossa agenda centrada em nós. E contemplando o amor sacrificial de Cristo em nosso favor, Ele é a fonte da nossa motivação para amarmos desta maneira e para morrermos para nós mesmos. Ele é o nosso modelo supremo, sendo conscientes que sempre ficaremos aquém, mas que esta frustração santa de ficar aquém do nosso Senhor e Salvador e viver de acordo à sua vontade, nos possa conduzir a todos nós a uma maior consagração, a uma busca maior por santificação, a uma progressão nas características e no cultivar entre nós este verdadeiro amor, para que assim os demais conheçam que nós temos a marca universal daqueles que são os seus discípulos, a marca do amor. Para a glória de Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas exortações contidas na mesma. Que as nossas vidas, a nossa igreja, possa ser conhecida por este verdadeiro amor. Que amemos desta forma, Senhor. Que possamos buscar cada vez mais conformar-nos à imagem e semelhança do amor de Jesus Cristo. E que assim, Senhor, a tua glória seja refletida com maior brilho através das nossas vidas e através dos demais olharem para nós e saberem que somos verdadeiros teus discípulos por causa do amor que nós temos uns pelos outros. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.